Efésios 4, versículo 27. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 15 de setembro de 2024. Deus seja sempre louvado. O Senhor pôs no meu coração, após a oração, a sua palavra, este versículo 27, para não darmos lugar ao diabo. E aqui, meus irmãos, ele descreve aqui, detalha o que dá lugar para o diabo. Aqui para cima, nós lemos aqui no versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é o que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Temos que despojar do velho homem, como se tirássemos a roupa adâmica. E isso Deus não vai fazer por nós, meus irmãos. Deus não vai fazer num passe de mágica, um milagre. A gente vai acordar de um dia para o outro santo, sem pecado. Deus trabalha conosco pelo seu Santo Espírito. O Senhor Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Não só é consolador, como o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele também diz na sua palavra: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então a palavra de Deus vai nos limpando quando colocamos ela em prática na nossa vida, como quando nos esforçamos para deixar o pecado, quando nos esforçamos para ser uma nova criatura. Em Colossenses capítulo 3 também diz que temos que mortificar as obras da carne, mortificar a nossa natureza adâmica, se desfazer aquilo que a gente fazia no passado, a gente não faz mais. Se fizer, tem que chegar diante de Deus, confessar e pedir para Deus te ajudar a vencer aquilo. Lutando todo dia para ser uma pessoa melhor, para ser santo. Porque senão não tem sentido, meu irmão e minha irmã. Cristianismo é nova criatura. Cristianismo é ser parecido com Cristo, ser cristão. Então temos que despojar do velho homem, das velhas práticas, dos velhos hábitos. E aqui ele diz: se é o que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, aquele que pratica a mentira está dando lugar para o diabo. Porque se ele está mentindo, ele vai ter que ter uma outra mentira para cobrir aquela mentira. E o diabo é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade, o Senhor Jesus, em João 8,44. Ele é o pai, ele é mentiroso e o pai da mentira. Ele induz a pessoa ao erro. Ele lança seta na mente da pessoa, dizendo que não é pecado mentir. E a pessoa às vezes não conhece a palavra de Deus. E a Bíblia fala que os mentirosos, em Apocalipse, não têm parte no reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Tem que deixar a mentira. Aquela mentirinhazinha, aquela raposinha. É só uma mentirinha, fala que eu não estou. E inventa uma coisa aqui, e fala uma mentira ali, engana. Aí se torna uma prática, é a prática do velho homem.
está dando lugar para o diabo, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então Deus nos ensina que temos que deixar a mentira e falar a verdade com o nosso próximo, porque somos membros uns dos outros, fazemos parte do corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo, meu irmão e minha irmã. Então a mentira tem que ser deixada, tem que ser abandonada. Porque aquele que pratica a mentira, ele está satisfazendo os desejos de Satanás, do diabo, que é o pai da mentira. Não está servindo a Deus. Nosso dever é lutar contra o pecado, é mortificar a nossa natureza. É pedir para Deus em oração e nos esforçar, lutar, resistir até o sangue, está escrito aos Hebreus. Lutar contra as obras da nossa natureza. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pessoa que vive o dia inteiro irada, amargurada, revoltada, está dando lugar para o diabo. O Espírito de Deus se entristece com essas coisas, ele se afasta, porque Deus é santo. Então a pessoa que enche o seu coração de ira, de revolta, e vai guardando ódio, guardando mágoa, ela se ira, então a boca vai falar do que o coração está cheio. A pessoa vai falar daquilo que está cheio, vai abrir a sua boca e vai falar só o que está guardado ali dentro. E a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irai-vos e não pequeis. Deus até permite que por um certo tempo a pessoa se ire, porque estamos na natureza humana. O Senhor Jesus também se irou quando ele pegou o chicote, fez um chicote lá e expulsou os cambistas, mas ele não pecou. Não saiu palavras torpes da sua boca. E a ira, ela leva a pessoa a inflamar, a sair palavras torpes, palavras de destruição. Quantas pessoas que já não falaram palavras destrutivas na hora da ira? Amaldiçoaram os filhos, praguejaram. Esse não vale nada, essa pessoa não presta. E falava da pessoa, e praguejava e amaldiçoava os filhos. E hoje está colhendo coisas amargas por aquilo que saiu da boca. E na hora da ira, meus irmãos, é o momento em que o diabo está mais ali, à espreita, lançando setas, inflamando, pragueje, amaldiçoa, é isso mesmo, essa pessoa não vale nada, está ali inflamando até sair na briga, na violência, na luta física. É isso que o inimigo faz, meus irmãos, ele fica à espreita, esperando sair palavras da nossa boca, como estava ali Jó, cheio de tumores, perdeu seus 10 filhos. E Satanás estava ali na sua cabeça. A Bíblia não diz, mas dá para a gente entender que ele estava ali lançando setas na mente de Jó. Usou até a sua esposa, ele estava ali usando a sua mulher. Ainda mantém a sua sinceridade, Jó. Amaldiçoa este teu Deus e morra. Então o inimigo estava ali usando a mulher de Jó para fazer ele pecar, para fazer ele blasfemar contra Deus. E ele disse para sua esposa: falas como uma doida. Recebemos o bem do Senhor, não receberíamos o mal? Nu vim ao mundo e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então o que o inimigo quer é fazer com que venhamos a pecar, a blasfemar, a xingar no momento da ira. Xingar os filhos, xingar a esposa, xingar o esposo. Este é um bêbado e só palavrões, palavras torpes, palavras de maldição, no calor da ira. E a pessoa, o carro quebrou e xinga o carro. Aconteceu qualquer coisa e xinga. No momento da ira, no calor da ira, aqui diz, versículo 27, não deis lugar ao diabo. O que ele quer é uma brecha.
O que Ele quer é uma palavra da nossa boca para destruir. Porque o Senhor Jesus disse que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Então Ele quer uma palavra da nossa boca, Ele quer uma legalidade. Porque a palavra de Deus diz aos romanos, não amaldiçoeis. Abençoai e não amaldiçoeis. Não amaldiçoai. Ele quer que a gente amaldiçoa. Ele quer que a gente blasfema contra Deus. O inimigo fica à espreita, observando, vigiando nos lugares celestiais, procurando uma brecha, diz o apóstolo Pedro, e ele fica ao derredor, bramando como um ladrão, procurando a quem possa tragar, devorar. Ele quer palavras que saem da nossa boca, porque as nossas palavras, diz a palavra de Deus, que as nossas palavras, nós temos autoridade, e que nós iremos dar contas no dia do juízo, de toda palavra que sai da nossa boca. Então Ele quer uma legalidade. Ele quer uma concordância. Ele quer uma palavra que sai da nossa boca para nos destruir, para nos engolir. Então a Escritura diz, não deis lugar ao diabo. E aqui ele vai falar também que aquele que furtava não furte mais, aquele que era ladrão, como Zaqueu, que era coletor de impostos e era ladrão, recebia dinheiro. E ele disse para o Senhor Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E o Senhor Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa. Veio salvação para este homem. Aquele que furtava não furta mais, ele tem que mudar de vida. A pessoa fazia o mal, então ela tem que fazer o bem. Está comprando a salvação? De jeito nenhum. Somos salvos pela fé, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Mas o cristão tem que ter mudança, senão não tem sentido. Aquele que furtava, ele não furta mais, ele não está roubando mais. Não está defraudando, não está enganando. A balança enganosa, se enriquecendo às custas dos outros. Como vemos aí esses jogos de azar, as pessoas vão lá e investem tudo que ela tem em jogos de azar, jogos eletrônicos. Perdem todo o seu dinheiro, vende carro, vende até casa para jogar nesses jogos para tentar ganhar um pouco mais. Que grande ilusão. Está perdendo tudo. Perdeu tudo que tinha, por ganância. Porque amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males, o amor do dinheiro. Muitos apostam, ficam gastando dinheiro naquilo que não é pão e suor naquilo que não satisfaz, achando que vai se enriquecer. Então aquele que furtava não furte mais. Ele tem que fazer o bem. Ele tem que trabalhar. Aqui diz, antes trabalhe. Porque aquele que não quer comer, diz o apóstolo Paulo, então aquele que não quer trabalhar, então não coma. Antes trabalhe. Então mostre a diferença, como Zaqueu mostrou a diferença. Como Zaqueu mudou de vida. Cristianismo é mudança de vida. É ser uma nova criatura, é despojar daquela velha natureza humana de trapaceiro, de enganador. Então temos que mudar de vida, meus irmãos. É mudança de vida, é transformação. A palavra de Deus nos transforma. Meu filho, minha filha, desse jeito, tem que se amoldar. Tem que ter a nova natureza, a natureza de Cristo. Se não nascermos de novo, é ilusão. Não herdaremos o reino de Deus. O Senhor Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Mudar a velha natureza, as manias. Aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Será que você está fazendo com as mãos o que é mal? Está furtando às escondidas? Você acha que Deus não está vendo? Muda de vida. Se converta ao Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração.
Deus está vendo o que você está fazendo com as tuas mãos, o que você está praticando com as suas mãos, às escondidas, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ele contempla os maus e os bons, mas os seus olhos repousam sobre os justos. E Deus dará a cada um segundo as suas obras. O que você está fazendo com as suas mãos? E aqui diz, meus irmãos, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra destrutiva, palavras gírias, palavras de maldição, palavrões, maledicência. Então temos que pensar, o que eu estou falando vai edificar ou vai danificar alguém? Temos que pesar na balança antes de falar, porque depois que fala, aí é tarde. Então, no calor da ira está lá o diabo ao derredor, procurando alguém para devorar. Não deis lugar ao diabo. Então a pessoa está lá irada. Ah, porque esta pessoa é isso. Ah, porque o fulano me fez isso. Ah, porque este não presta. E começa a falar. E aquela casa é uma brigaiada, é gritarias. Meus irmãos, vamos mortificar a nossa velha natureza para entrarmos nos céus? Vamos ser a luz do mundo? Vamos ser diferentes, meus irmãos? Estou pregando para você, mas estou pregando para mim também. Esta palavra de Deus está falando com todos nós. Não é para alguém sorteado dentro da igreja, não é por fulano esta palavra, é para todos nós, igreja do Senhor Jesus. Este é o processo de santificação, de transformação, de mudança de vida. Ah, meu Deus, eu comecei, mas eu errei de novo, eu pequei de novo, eu falei isso, eu falei aquilo. Se achega diante do teu Deus. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Então se achegue diante do teu Deus e recomece novamente. E confessa os teus pecados a Deus, não às pessoas, a Deus. Ele vai te perdoar. Ele irá te dar poder para ser feito filho dele, filha dele. É Deus que nos dá o poder, Ele não vai fazer isso num passe de mágica, meus irmãos. Ele trabalha junto conosco, é o nosso esforço. Ele disse para Josué, Deus poderia colocar esse povo logo dentro da terra de Canaã. Eles nem precisariam lutar contra os inimigos como lutaram Josué e Caleb. Era só entrar lá, tinha cachos de uva gigante. Era uma terra farta. Mas a Bíblia não diz que foi fácil para eles. Não diz que eles entraram e se apossaram de tudo. Mas diz que eles lutaram. Diz que tinha gigantes naquela terra. Eles lutaram ali para conquistar. Estamos lutando pela vida. O reino de Deus é tomado à força. É a luta contra a nossa velha natureza. É lutando contra os velhos hábitos, lutando contra a ira, para não pecar, para não xingar, para não praguejar. O reino de Deus é com luta. Não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Então temos que lutar contra nós mesmos. Através da palavra que vai nos limpando a cada dia, vai nos mostrando. Hoje precisamos mudar isso, melhorar isso. Melhorai os vossos caminhos, diz o Senhor. Então a cada dia a gente vai mudando, vai transformando, sendo regenerados, sendo de novo gerados pela palavra. Uma geração eleita, sacerdote santo, povo santo de Deus. Então a palavra ela vai trabalhando na nossa vida, vai nos moldando, vai nos conformando a Cristo a cada dia, durante a nossa peregrinação. É uma luta constante. É a luta contra a nossa natureza, que às vezes quer se irar, às vezes quer fazer do jeito dela.
E Deus vai nos moldando através da palavra, do conhecimento da palavra, das Escrituras, através do poder de Deus que nos faz filhos dele, e através do Espírito Santo que nos dirige, que nos guia em toda a verdade, que nos convence, que nos faz lembrar de tudo que temos aprendido. Então, para lembrar de tudo que nós temos aprendido, temos que ler a palavra de Deus, temos que examinar as Escrituras, temos que estudar a palavra de Deus em espírito de oração, se aprofundar no conhecimento. Em Oséias 4,6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se não tivermos conhecimento, o que vai adiantar? Como que seremos lavados, regenerados, se não buscarmos conhecer a vontade de Deus? Aquele servo que não buscou conhecer a vontade do seu Senhor será lançado nas trevas exteriores. E aquele que conheceu, mas não praticou a mesma coisa, a que muito foi dado, muito lhe será cobrado. É uma mudança de vida. Palavra torpe. Mas só, aqui diz, mas só a que for boa para promover a edificação. Então não podemos usar nossa boca para transmitir palavras torpes, mas só aquela que for boa para a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aqui não é só as pessoas dentro de casa que vai ouvir. São pessoas dentro do seu trabalho, pessoas que estão na rua, pessoas, às vezes estamos em frente da igreja, está aquela roda ali conversando, e se sair palavras torpes ali. José deu um bom testemunho na casa de Potifar. A mulher de Potifar agarrou José e ele deixou as suas roupas lá e fugiu. Foi acusado de estuprador, foi preso até. Mas ele não pecou contra Deus. Ele não possuiu a mulher de Potifar. Ele fugiu do pecado. Temos que fugir do pecado. E ele deu um bom testemunho ali. Daniel, a mesma coisa, deu um bom testemunho. Então as pessoas vão ouvir as nossas palavras. Somos a carta lida, como diz o apóstolo Paulo. As pessoas vão ver as nossas atitudes, o que sai da nossa boca, se estamos falando em gírias, se a nossa linguagem é obscena, ou se a nossa linguagem é sadia, se as nossas palavras são temperadas com sal, ou se é aquela palavra irada, na gritaria, com raiva. Então, as palavras que saem da nossa boca, elas têm que promover a edificação para as pessoas que vão ouvir. E se não praticarmos tudo isso, meus irmãos, aqui diz no versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós somos selados por Deus. Aquele que desceu as águas do batismo, que está nascendo de novo, que está sendo regenerado a cada dia, ele já está selado por Deus. O selo não é falar em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas é um dom de Deus, é um dos dons do Espírito Santo. Está lá nas cartas de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14. Falar em línguas é um dos dons do Espírito. Selados são aqueles que desceram as águas do batismo e que receberam o Espírito. Muitos que estão selados por Deus não falam em línguas, mas têm fruto. Os dons não salvam ninguém, meus irmãos. Eu que estou pregando essa palavra, se eu não continuar santificando a minha vida, praticando a palavra de Deus, qual que é a diferença da pessoa que não conhece? É a mesma. Nós temos que ser praticantes da palavra, porque os dons não salvam ninguém. E selados são aqueles que foram chamados por Deus, que são salvos. Nós fomos selados por Deus, mas temos que
perseverar até o fim. Temos que lutar para ser santos a cada dia. Perseverar até o fim, até a volta do Senhor Jesus. Então fomos selados por Deus. Fomos selados pelo Senhor. Aqui diz que nós estáis selados para o dia da redenção. Deus está preparando o seu povo. Então temos que ter mudança de vida, transformação. E aqui ele diz toda a amargura, pessoa que vive amargurada. A amargura é a pessoa que lembra do passado, lembra daquilo que fizeram para ela e fica remoendo. E remói. Isso não está entristecendo somente ela. Não está adoecendo só o seu corpo. Está fazendo mal para ela, para o Espírito de Deus. Deus fica triste, porque Deus perdoou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho e nos perdoou os nossos pecados. Então temos que perdoar aquele que nos feriu. Se não perdoardes os homens as suas ofensas, Deus também não perdoará. E a pessoa fica remoendo aquilo que lhe fizeram, e fica remoendo, e fica amargurada, e vai adoecendo, se torna um fel. Nem um dia para essa pessoa é bom. Todos os dias são maus, todos os dias são tristes, são como chuvas depois do aguaceiro, dia nublado, dia sem sol. A pessoa ela vai se entrando no mundo dela, no mundo da escuridão, num poço de amargura, de angústia, em que o fel está dentro do seu coração, em que o fel está na sua mente, já não tem mais a alegria da salvação, não tem o contentamento, a gratidão para com seu Deus. E entristece o Espírito de Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, a tão grande salvação que o Senhor nos concedeu pela sua misericórdia e graça. E vai deixar estas coisas ficar dentro do teu coração? Não vale a pena. Jogue tudo isso fora. Joga esta bagagem fora, esta bagagem do velho homem. Jogue fora, meu irmão. Tira esta amargura do teu coração. Tira este mal que está dentro do teu coração, que está te corroendo, que está te adoecendo, meu irmão e minha irmã. E aqui fala também da ira, a pessoa que é irada, nervosa, que discute com todo mundo, que não tem paz no seu coração. Uma pessoa irada, encolerada, tem cólera. E aí uma coisa leva a outra, a amargura que leva a ira, a cólera, a revolta. E aí vem a gritaria e até as blasfêmias. Onde é que está Deus? Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus? Por que isso não faz aquilo? Por que Deus não faz isso comigo? Não faz nada? E a pessoa se revolta, ela fica indignada, fica enfurecida contra Deus até, revoltada. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa leva a outra. Um abismo chama outro abismo. Então a pessoa ela vai se afundando. E aqui diz que, ao invés de sermos desse jeito, temos que ser benignos, misericordiosos. Não, temos que ser bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ao invés de vivermos desse jeito, esta vida amargurada, revoltada, temos que ser grato a Deus e ter amor no nosso coração. Buscando a Deus todos os dias, através da oração. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela guarda o nosso coração. Ela nos enche. Ela nos ajuda a ser praticante da palavra. Tudo através da oração. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra onde estamos pecando, errando, e o Espírito de Deus nos traz a paz e nos santifica e nos faz uma pessoa melhor. É a graça de Deus. É a sua graça que nos mantém melhor, que nos faz melhores. É Deus que nos ajuda a ser melhor. Ele não vai fazer num passe de mágica da noite para o dia a gente ser uma pessoa diferente, não. É a cada dia, é o combate, é uma luta constante,
através da oração, do jejum, do conhecimento da verdade. Se não nascermos de novo, meus irmãos, não herdaremos o reino de Deus. Não herdaremos o reino de Deus. Então temos que colocar em prática essa nova natureza. Não dar lugar para o diabo. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar para ele. Ele quer ver nossa vida destruída. Ele quer ver o cristão dando mau testemunho, brigando no trânsito porque levou uma fechada, levou uma buzinada. Ele quer ver isto. Destruição. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus foi afrontado, quando o Senhor Jesus foi esbofeteado, foi chicoteado, sofreu ali o seu julgamento antes de ir para a cruz. Ele não abriu a sua boca. Ele foi como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca. Ele sofreu as dores, os chicotes. Ele não xingou, ele não blasfemou, ele suportou ali os açoites, os chicotes, a dor na sua carne, toda ensanguentada. Ele foi para a cruz, ele foi pregado, os pregos grandes que transpassaram ali as suas mãos, os seus pés. O seu sangue escorria no madeiro da cruz e estava ali o Filho de Deus sofrendo, levando os nossos pecados sobre si, sobre o seu corpo, derramando o seu sangue, nos comprando com o seu sangue precioso, santo. Disseram para ele: se tu és filho de Deus, desça da cruz, salve-te a ti mesmo. E ele ficou calado, suportando, tomando os nossos pecados, as nossas dores sobre si. E nós o reputamos, e ele estava ali na cruz, o Filho de Deus, como descreve o profeta Isaías. Estava ali, meus irmãos, sofrendo. E às vezes por qualquer coisa a gente se ira, por qualquer coisa sai uma palavra da boca, porque tirou alguma coisa já se ira, já se revolta, já pragueja, já amaldiçoa. Não pode ser assim, meu irmão e minha irmã. Não pode uma fonte jogar água doce e água amarga ao mesmo tempo. E o Senhor Jesus suportou a cruz, as ofensas. Quantas pessoas que ele não curou? Dos 10 leprosos que ele curou, voltou somente um para agradecer a Deus. E quantos que não estavam ali, diante de Pilatos, que ele tinha feito o bem, que comeram do pão da multiplicação, que viram os milagres, que foram curados, que estavam ali: crucifica ele, solta Barrabás, o seu sangue caia sobre nós. Ele suportou tudo isso por amor a nós. Ele deu a sua vida por nós. Então, meus irmãos, temos que ser mais tolerantes, suportar mais, pedir para Deus graça, pedir para Deus o seu amor, nos transformar a cada dia para sermos pessoas melhores, mudar a velha natureza adâmica a cada dia. Este é o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas neste dia de hoje. Não deis lugar ao diabo. E o que ele quer é uma palavra para destruir a vida. Destruição. Só faz isso. Mas o que Deus quer é nos transformar. É nos conformar à imagem de Cristo. À natureza de Cristo. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai santo e glorioso, graças te damos ao Senhor por esta palavra que nos ensinou a mortificarmos a nossa carne,
a deixarmos a nossa velha natureza e nos vestirmos de Cristo Jesus com as suas ações, dando frutos ao Senhor a cada dia, glorificando o teu santo nome. Que o Senhor santifique, meu Deus, a cada ouvinte que ouviu esta palavra, que ouviu a tua palavra, que o Senhor possa guardar na tábua de carne dos seus corações, dos nossos corações, Senhor. Santifica-nos a cada dia e nos limpe pelo poder da tua palavra. Que o Senhor possa enviar a tua salvação àquele que não é salvo, que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que esta pessoa venha produzir frutos dignos de justiça, frutos de arrependimento. Ó Deus querido e santo, envia a tua paz que excede todo o entendimento à vida de cada ouvinte, Senhor. Dá força e graça para cada um, meu Deus, que ouviu esta palavra. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja sempre louvado. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor do Senhor Jesus permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Deus seja sempre louvado. Amém.